Saudações, gente bonita, mestre Leider aqui falando, 7 horas e 5 minutos da manhã de um dia ensolarado e brilhante. Vamos falar sobre a Ásia, o Oriente Médio em particular. Muito bem. Como é que está a situação no Oriente Médio? Primeiro, vamos falar sobre os atores, né? O Estado legítimo e o reino da Jordânia, o reino hashemita da Jordânia, estão do mesmo lado. Os jordanianos são... A Jordânia foi criada pelo Reino Unido, né? Nunca havia existido uma Jordânia. O Reino Unido que pegou uma régua, um compasso e criou uma Jordânia. Então os hashemitas são subordinados, são fantoches, são títeres dos britânicos. Então a Jordânia é o único país que do Oriente Médio que hoje está do lado do Estado ilegítimo. Embora já tenha recebido avisos para não fazer isso. Recebeu aviso do Irã, recebe avisos suaves de Sua Alteza, certo? Para não fazer isso, para prestar atenção nas coisas, mas você vê a rainha deles falando merda. Já várias entrevistas dela em que ela estabelece uma falsa equivalência entre o sofrimento dos palestinos e o suposto sofrimento dos israelenses depois do 7 de outubro. Porra, cara, o que é isso? O que essa mulher tem na cabeça no lugar do cérebro? Sabe? É uma degenerada também. E o rei é com todo respeito à merda, é um bosta. Certo? Bom, eu acho que em breve vai ser chegada a hora de Sua Alteza Real, Príncipe Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, corrigir os efeitos nefastos do imperialismo na Península Arábica, transformando a Jordânia em província, que é o que deveria ser desde o início. Não existe Jordânia, não tem essa de Jordânia, é Arábia. Aliás, a terra natal dos árabes é lá. Jordânia fica Petra, uma cidade na Bateia. Por que não nabateu? É um árabe. Então, tá boa, né, gente? Deu. Chega. Sabe? Acabou. Resolveu o problema da Jordânia, igual resolveu de Taiwan, da Coreia do Sul, da Ucrânia, da Eritreia, dos países bálticos, cujo erro que foi cometido após o fim da União Soviética. Certo? É o que tem que ser feito, não tem outra alternativa. Verdade seja dita, não tem outra alternativa. Mas agora vamos falar de atores mais significantes. Turquia, Egito, Irã, Arábia, Iraque, Síria, Líbano. Começando pelo Irã. O Irã ainda não fez o ataque retaliatório, nem vai fazer, enquanto ele não vê que chegou a hora e as condições. O Estado legítimo tem que ser legitimado, se é que vocês me entendem, de uma vez só. Uma coisa que faça a Blitzkrieg parecer lenta. Então tem toda uma sequência de eventos para acontecer antes do Irã finalmente fazer o que tem direito, pela Carta da ONU, inclusive, que é responder a um regicídio, né? Um assassinato cometido pelo Estado legítimo em território iraniano. O Irã não tem pressa, o Irã tem método. Vai acontecer? Claro que vai. Mas em qual momento? No momento que for mais favorável ao Irã, aos interesses iranianos, claro. Que se o Irã faz de qualquer jeito, seja Israel, seja qualquer um dos cachorrinhos fraudiqueiros de Israel,
Estados Unidos, Inglaterra, França, vão querer atacar a infraestrutura econômica do Irã, as refinarias e tudo mais. O Irã levou muito tempo a construir, não vai arriscar. Simples assim. Certo? Simples assim. E existem outros atores para fazer essas coisas, e vamos falar sobre eles. O Alan Sarallah, Houthis, Iêmen, é quem vai atacar a infraestrutura econômica de grande porte do Irã. Esse é o papel deles. Mas não de uma vez, para que eles possam se fazer de vítima, aos poucos, como quem está cozinhando em fogo baixo, que é o jeito correto. O importante é que eles não se façam de vítima, que eles não consigam vender o papel de vítima, que é o papel que Israel tem vendido para o mundo há 76 anos. O imperativo não vender esse papel de vítima, de comprar pão. Bom, leite e pão comprado, vamos continuar. Voltando a falar dos proxies do Irã, nós temos o Hezbollah. O Hezbollah é um caso interessante porque ele tem uma artilharia muito grande. Eles passaram, desde que eles venceram o Estado de Israel em 2006, eles não ficaram parados em cima dos louros, não. Eles construíram ainda mais túneis, aprofundaram ainda mais o sistema de armazenamento de silos e paióis de munição. E são uma força temível que está descascando o norte do Estado legítimo, dia sim, dia também. É esse tipo de coisa que dá bastante resultado. Porque como o Estado de Israel não tem profundidade tática, é muito pequeno, muito estreito, muito limitado, com a população muito concentrada, é muito fácil você provocar danos, sobretudo se você for devagar. Sabe, transforma o dano numa coisa diária, todos os dias, nem que seja um alvo, atinge-se, né? Atingiu-se recentemente 2 alvos da inteligência israelense, inclusive em Glior, cujos resultados foram devastadores. Pela extrema censura que o Estado ilegítimo está colocando nos fatos, dá para se ver que a narrativa do Hezbollah, segundo o qual eles estão infligindo pesados danos aos sionistas, é verdadeira. Certo? Você percebe que se tem uma censura impedindo a notícia de ser divulgada, é porque existe algo que eles não querem que se divulgue, que aconteceu alguma coisa. Você não vai colocar uma normativa do governo, por exemplo, o governo brasileiro não vai proibir que se divulgue batida de OVNI, né? Porque não existe OVNI. Se proíbe o que existe. É como diz aquele provérbio nordestino: existindo o nome, existe o bicho. Então, se existe a censura feroz por parte do Estado de Israel sobre o que anda acontecendo, principalmente no norte do país, é porque lá a vaca está indo para o brejo. Certo? E está indo por quê? Por causa desses ataques sistemáticos, contínuos. Todos os dias a gente vê vídeos de pessoas, dezenas, centenas, milhares, saindo do norte do Estado ilegítimo, indo mais para o sul ou fugindo do país. É exatamente isso que é a desocupação. Se eles roubaram as terras, tudo aquilo é roubado, para tomar de volta você tem que tirar isso de lá. E é exatamente o que está acontecendo. Certo? Exatamente o que está acontecendo. A resistência iraquiana vindo do leste também está se tornando mais audaz, mais audaciosa. E ela está atacando os campos onde curdos e norte-americanos roubam petróleo, na própria Síria, né? Estão atacando esses campos onde esses ladrões de petróleo estão atuando ilegalmente. E, portanto, os Estados Unidos já anunciaram que vão desobstruir aquilo lá. Mas eles continuam atacando. Certo? E de vez em quando lançam ataque contra algum alvo do Estado de Israel. Ataques muito bem orquestrados, muito bem dirigidos, a mira muito bem feita, não tem atingido civis, isso é muito importante.
Sobretudo que nós sabemos que a estratégia deles é o vitimismo, é o mimimi. Certo? Israel conta com essa estratégia de se fazer passar por vítima, apesar deles serem os algozes, deles serem os colonizadores, deles serem os ocupantes legais, serem eles que praticam apartheid, o roubo, a usurpação, eles que desvivem mulheres e crianças. Eles tentam e tinham tido sucesso até o ano que vem, passar a imagem de que eles eram as vítimas. Então, isso foi revertido e é imperativo que não volte a acontecer. Então, o eixo da resistência como um todo tem sido cuidadoso e criterioso ao buscar o máximo possível não atingir vítimas civis. Tem atingido objetivos militares. Que é o correto, né? Guerra não deve envolver civis. Como a Ucrânia, por exemplo, vem fazendo. Como os Estados Unidos e o Reino Unido sempre fizeram. Eles bombardeavam a cidade, o hospital, o casamento, na frente das câmeras de televisão e achavam bonito. A Globo mostrava como se fosse um espetáculo. Incrível, né? Esse duplo pensar. Esse jogo de sombra que eles fazem. De toda forma, o Irã não entra nessa. O Egito está na dele, mostrando força, distendendo os músculos, mas mantendo o país aberto para a fuga dos israelenses. Isso é muito importante, porque eles vão ter que fugir. Os que não forem fugir, bom, os próximos palestinos vão ter que resolver. Então é melhor que eles fujam. Então você precisa deixar um caminho aberto, é o Egito. E finalmente a Arábia Saudita, que economicamente, politicamente, está organizando com todo mundo, no Oriente Médio, no mundo árabe, no mundo islâmico. Você teve a conferência do Golfo, nenhum país europeu foi chamado, Estados Unidos não foi chamado, Canadá não foi chamado, só chamaram nações asiáticas. Os BRICS foram chamados, o Brasil foi chamado, a Índia foi chamado, nações africanas foram chamadas, mas sem conversa com o Ocidente. Então isso é um recado claro. E finalmente a posição da Turquia. O Erdogan, o país que tem a melhor mania do Oriente Médio, exerce um papel crucial, que eu ainda quero falar sobre. Não agora, mas eu ainda quero falar sobre. Agora eu só desejo a vocês um bom dia, um bom sábado. Fiquem bem.